Acho que, para falar do jogo, né, Edu, nós falamos durante toda a partida aí. O Guarani criou inúmeras oportunidades, né? Fez do goleiro do time adversário o melhor em campo. Agora, o Guarani não foi rebaixado. O torcedor ele vai embora, o Roger trouxe a informação agora, mas o torcedor já sabia, né, que a situação... Eu joguei a toalha já faz umas 2, 3 rodadas atrás. Falava isso no programa Os Donos da Bola. Difícil demais a situação do Guarani. E a situação ela não é difícil porque mostra a tabela. Não, nós falávamos aqui antes de começar o jogo. Olha, se o Guarani ganhar as 3, pode ser que ele ainda... Mas o Guarani precisa ganhar as 3. Nós vimos hoje, não consegue, as coisas não acontecem. E não dá para tirar o mérito, tá? Não dá para tirar o mérito da equipe adversária, não dá para tirar o mérito. Não dá para tirar o mérito das outras equipes que o Guarani deixou de somar pontos, que o Guarani perdeu partidas em casa, né? Que o Guarani fez no primeiro turno apenas 11 pontos. É inadmissível isso. Só que esse alerta já foi ligado lá no Campeonato Paulista, né? No Campeonato Paulista, o Guarani escapou na última rodada. Escapou na última rodada, jogando contra um time sub-20. Jogando contra um time sub-20. E quando o Pegorari veio, acho que foi depois do jogo do Goiás, que ele fala, o ano foi complicado pra gente, foi difícil. E foi mesmo, né? A gente percebe, e não só dentro do campo, né? Fora do campo também, a gente sabe da dificuldade que é, a gente sabe, por exemplo, de você ir no mercado para contratar um jogador de um time que bateu na trave num rebaixamento de um campeonato paulista. É difícil, não é fácil não. Aí é mais difícil ainda quando você começa a ficar trocando de treinador, porque até o cara que chega, o Alan Al, não dá para dizer que ele fez um mau trabalho. Se ele tivesse ficado desde lá do começo, quando a diretoria manteve o Claudinei Oliveira, lá atrás, se tivesse tido um treinador com as ideias, com os pensamentos do Alan Al, por exemplo, poderia, por que não? Mas aí traz um que aí vem, as coisas não acontecem, manda embora, contrata outro, manda embora, contrata outro, né? E aí vem a janela, o Guarani, as contratações praticamente iguais àquelas que já tinham por aí. Para mim, pior até, por exemplo, do que os meninos da base, que num momento como esse, de dificuldade de mercado, você tem que ir na base. E eu não sei, hoje eu não conheço a fundo a base do Guarani, mas a base do Guarani sempre foi muito forte. Então eu fico muito triste por toda a minha história como atleta do Guarani Futebol Clube. Trabalhei também como comissão técnica no clube. E quando trabalhei na Série C, e a gente sabe da dureza que é, da dificuldade que é, né? Graças a Deus nós conseguimos o acesso, mas é duro, é dolorido, né? E mais ainda para o torcedor, né? Porque sabe o que acontece? O grande problema agora é, por exemplo, o Alan Al. Ele vai embora, vai para outro time, vai fazer isso, vai trabalhar em outro clube. Aí os jogadores provavelmente não vai ficar com quase ninguém desse elenco. Os caras vão para outro clube também. E aí a torcida, a entidade, a história do Guarani Futebol Clube está aí mais uma mancha, mais um rebaixamento. E eu fico muito triste mesmo, porque eu fiz parte de momentos felizes da torcida do Guarani, momentos áureos, digamos assim, em brigar de igual para igual, em chegar em semifinal do Campeonato Brasileiro. Então eu fico muito triste em ver essa situação do Guarani. Tudo que aconteceu, né, tudo que envolve presidente pedindo para sair, pedindo licença, entregando o cargo, e aí você não sabe quem que é o presidente. Aí vem o Rodrigo Pastana também, que é um baita de um profissional, mas foi contratado já no apagar das luzes. Aí fica difícil, pô. Aí também os caras estão querendo o quê? Que ele tire leite de pedra. Então fica aqui o meu sentimento de tristeza pela minha história com o Guarani. Eu realmente estou muito triste, viu, Edu?